Quão bom é o Senhor para comigo e para contigo, e é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu também sei que você está aí do outro lado. E assim nós vamos ouvir, meditar e glorificar uma palavra que Deus ele colocou no meu coração para junto nós darmos glória e aleluia ao nome santo dele. Quão bom é estar aqui contigo neste exato momento, compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração. Esses tempos estão um pouco corrido, louvado seja Deus, mas tenha certeza que quando eu não venho por aqui é porque realmente de fato não deu. Mas os céus, ele tem contemplado a sua vida aí do outro lado e eu tenho orado também por você. Deus te abençoe e é sempre com muita alegria que eu trago uma palavra do Senhor para junto nós meditarmos, para nós não perdermos o costume. Vamos louvar e adorar o nome santo do Senhor Jesus. Não sei se você conhece esse louvor, não sei se você já ouviu, não sei se você, louvado seja Deus, sábio. Mas se você não sabe, preste atenção na letra, que Deus ele vai falar poderosamente ao teu coração. Louvado seja Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, oh, tu és santo, ó Senhor. Ele é santo, ele é digno. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Eu tenho certeza que você também crê que Ele está vivo, que Ele reina e que Ele é o nome acima de todo nome. Sim, não há outro nome poderoso como o nome do Senhor Jesus. Não há outro nome igual ao nome dele. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus, que é conhecido entre povos, línguas e nações, e que ele virá. Louvado seja Deus, essa é a nossa certeza. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, oh, tu és digno de louvor. Declare aí neste momento: só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Confia apenas, louvado seja Deus, no único e verdadeiro, aquele que não mente, aquele que não erra, aquele que tudo pode, aquele que está entronizado, louvado seja Deus entre os querubins, aquele que tem o trono, aleluia, de eternidade em eternidade. O trono dele não muda, louvado seja Deus. A cadeira dele não é passada, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, Príncipe da Paz, Deus forte, Rei da eternidade, Conselheiro, Ele, o meu e o teu Deus. E assim eu quero começar declarando contigo, fazendo essa declaração de fé, que somente nele nós vamos confiar
e esperar na presença do grande eu sou, porque nós não temos outro Senhor para buscar, para clamar, que não seja o nosso Senhor Jesus. E é sempre com muita alegria que eu venho compartilhar, e com temor e tremor, uma palavra do Senhor Jesus para os nossos corações, que nós possamos dizer: glória a Jesus, aquilo, louvado seja Deus, que, aleluia, aos anjos, aquilo que a terra clamava quando Jesus ainda não tinha estado aqui. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem sobre nós, vem Jesus sobre a nossa casa, vem Jesus sobre a nossa família, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que nós possamos dizer todos os dias: venha Jesus, entre na minha casa, venha Jesus, entre na minha vida, venha Jesus, tome conta da minha história, venha Jesus, cuide da minha família, venha Jesus, visite meu ambiente de trabalho, venha Jesus, visite, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, as 3 áreas da minha vida. Vem Jesus, visita o psicológico, emocional, visita o sentimental, visita o físico, visita Jesus o emocional, visita Jesus, aleluia. Glória a Deus, como está escrito, que a tua palavra vem dizer que o Senhor vai na divisão de ossos, juntas e medula. Sabe o que significa isso? Divisão é algo que é difícil, louvado seja Deus, de acessar, é algo que é difícil de se saber o limite. Muitas das vezes, quem aí não já ouviu alguém dizer: louvado seja o nome do Senhor Jesus, olha, tal cidade faz fronteira com tal cidade, e ali muitas das vezes não se sabe qual é o limite, não se sabe onde de fato se começa. Uns dizem que é numa ponte tal, outros dizem que é em tal muro, mas na verdade é algo que não existe ali, algo que se possa realmente de fato declarar. Não é a partir desse milímetro aqui, é a partir desse metro. O homem faz um cálculo, mas somente Deus, para fazer a exatidão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero glorificar, chamando Ele aí, aonde você estiver. Eu também chamo Ele aqui onde eu estou. E junto nós vamos receber ainda mais dos céus neste exato momento. Os céus, Ele passou o dia todinho contigo aí, onde você estava. E assim eu declaro e declaro e falo que assim também será. Louvado seja Deus durante a sua noite. Que a presença do Senhor Jesus esteja contigo, aonde você estiver, e que Ele se faça presente. Louvado seja Deus a todo tempo, e que você possa sentir essa presença gloriosa, e que você possa declarar: eu sei, Jesus, que o Senhor está aqui comigo. Eu sei, Jesus, que eu não estou sozinha. Eu sei, Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor, Deus, louvado seja o nome do Senhor, está comigo a todo tempo, como está escrito, que Ele é onipresente. A presença dEle está em todo lugar. E se a presença dEle está em todo lugar, está aqui agora, neste momento comigo. Está aí contigo agora, neste exato momento. E eu tenho certeza que Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Ele vai continuar falando ao meu e ao teu coração. E eu glorifico por esta oportunidade de poder louvar e adorar o nome do Senhor junto contigo, porque quão bom é que nós possamos celebrar. Louvado seja Deus, em adoração, o nome do Senhor. É por isso que a Bíblia vem falar a respeito de congregar, a respeito de se reunir, a respeito de adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando a igreja se reúne, quando a igreja clama, louvado seja o nome do Senhor Jesus, existe uma unção diferente. E é por isso que é necessário nós nos unirmos, é necessário nós glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, para que assim o nome dele venha a ser ainda mais glorificado na minha vida e na sua vida. Palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação está lá no livro de Josué, capítulo de número 1. Nós vamos começar fazendo a leitura do texto a partir do verso de número 10. E eu tenho certeza que Deus, ele vai ministrar
algo poderoso aqui no meu e no teu coração, porque é assim que Ele é. Não tem como Ele chegar, louvado seja Deus, e as coisas permanecer do mesmo jeito. Eu tenho certeza que Ele vai ter uma palavra direcionada para você, assim como Ele também falou comigo, e Ele vai continuar falando neste exato momento, porque a palavra de Deus, ela se renova. Todo momento que nós lemos Deus, Ele fala algo diferenciado, porque Ele se move dentro de mim e dentro de você. E eu quero compartilhar o texto que diz assim: Josué capítulo 1, verso de número 10 em diante, diz assim o texto: Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordene ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão. Neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Mas as tribos de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse: Lembre-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, lhe prometeu descanso, e dar-lhe esta terra. As suas mulheres e os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhe deu a leste do Jordão. Mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão à frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão, até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, aleluia, o seu Deus lhe dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, lhe deu a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Eu quero glorificar o nome santo do Senhor Jesus por esta palavra. Esse texto vem falar a respeito da travessia do Jordão, quando a palavra nos diz que Josué ele é chamado porque Moisés ele vem a dormir em Cristo. E a palavra do Senhor nos diz que quando Josué é chamado, depois que Deus falar com ele, né, Deus ele dá um comando e ele diz para Josué: Josué, você vai fazer com que esse povo atravesse o Jordão. E aí Josué chama os líderes, chama o povo, reúne ali e diz assim: assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar na terra e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Mas algo muito interessante vai acontecer aqui nesse contexto, porque a palavra do Senhor vem dizer que algumas tribos receberam as terras, aleluia, antes, aleluia, da travessia do Jordão. E a palavra nos diz que quando aquele povo, louvado seja Deus, recebeu aquelas terras e aquele direito de possuir aquelas terras, foi no tempo de Moisés. Mas Moisés deixou uma ordenança. E diz a palavra do Senhor assim para mim e para você. E nós vamos ler: mas as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué diz: lembre-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, lhe prometeu descanso e dá-lhe esta terra. Glória seja dada ao nome santo do Senhor Jesus. Josué está dizendo: olha, nós vamos atravessar o Jordão. Vocês já têm uma terra, né, que foi liberada ali por Moisés antes da travessia. Isso quer dizer que essas 2 tribos e a meia tribo de Manassés iria ficar do outro lado do Jordão. O povo iria atravessar o Jordão e as outras tribos iriam ter que conquistar as outras terras. E Deus, ele dá uma direção aqui para aquelas tribos. E olha só o que está escrito: as suas mulheres e os seus filhos, versículo de número 14 do livro 1 de Josué, diz assim: as suas mulheres e os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhe deu a leste do Jordão. Mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão. E eu achei interessante esse texto,
Porque a palavra do Senhor vem dizer que eles já tinham uma terra. A palavra do Senhor vem dizer que a terra que era deles era antes, aleluia, da travessia do Jordão, ou seja, eles não iriam precisar atravessar a terra para conquistar a terra, atravessar o Jordão para conquistar a terra. Por quê? Porque a terra estava a leste do Jordão, ou seja, eles já estavam na terra. Mas aí nos diz a palavra que Moisés ele deixa uma orientação. E aqui vai uma orientação do céu para mim e para você. Sabe por que Deus deixou aquela orientação a respeito daquelas tribos por ordem de Moisés? E aí a palavra do Senhor vem dizer que Josué, em obediência, ele se lembra. E sabe o que eu entendo com isso? Porque não seria justo as outras tribos guerrearem, lutar com outros povos para conquistar aquilo que era seu, pela palavra de Deus, e aquele povo não lutar. E o que Deus está querendo dizer para mim e para você é que muitas das vezes nós precisamos sim lutar para conquistar aquilo que nós queremos ou até mesmo aquilo que nós possuímos. Muitas das vezes nós vamos precisar ajudar alguém a conquistar também algo que eles precisam conquistar. Talvez possa ser que você já tenha conquistado algo. Talvez possa ser que você já esteja até de posse. Mas quem sabe tem alguém muito próximo a você que também precisa conquistar. Nos diz a palavra que Deus ele diz: louvado seja o nome do Senhor Jesus por intermédio do seu servo Josué. Lembra-te do que Moisés disse. Vocês vão atravessar, os homens de guerra vão lutar e vão ajudar os seus irmãos. Por quê? Porque eles já tinham conquistado, mas alguém também precisava conquistar. E aqui vai uma lição para a minha vida e para a sua. Nós não podemos ser egoístas a ponto de acharmos que somente nós merecemos. A ponto de acharmos que se o nosso problema está resolvido, o resto não tem o porquê nós nos preocuparmos. Mas a palavra do Senhor vem mostrar para mim e para você que aquele povo tomou uma decisão. E olha só o que acontece. E diz assim: até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra que Moisés, servo do Senhor, lhe deu a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então, eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenar faremos, e onde quer que nos enviar, iremos. Sabe o que significa isso? Obedecer. Sabe o que significa isso? Entender que se nós vamos conquistar algo, que se nós precisamos de algo, que se Deus está nos dando uma terra por herança, o que significa essa terra? Uma bênção que talvez você almeje muito. É necessário você lutar. Não existe vitória, louvado seja Deus, sem a luta. E muitas das vezes as pessoas querem conquistar a vitória e não querem lutar. Deus, aleluia, queria que aquele povo aprendesse que eles precisavam lutar para obter aquilo, aleluia, que Deus tinha prometido. Muitas das vezes, quando Deus nos promete algo, quem sabe nós até pensamos que vai ser fácil, quem sabe nós até pensamos que não vai ter trabalho. E Deus está dizendo: não é bem por aí. Você precisa lutar, você precisa se esforçar, você precisa se colocar no lugar do outro, você precisa também ajudar alguém, ainda que talvez você já tenha conquistado. Sabe por quê? Porque está escrito que aquele povo só iria poder voltar para a sua terra quando, aleluia, diz assim: depois disso vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra que Moisés, servo do Senhor, lhe deu a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Depois do quê? Depois de ajudar, depois de lutar. E muitas das vezes essa vai ser a ordem, né? Nós vamos precisar lutar. Eu fico imaginando que se aquele povo não tivesse ajudado as outras tribos, talvez, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eles não teriam recebido bênção. Talvez eles poderiam ser até atacados por outros povos por estar do outro lado do Jordão. Mas Deus é o Deus que quer que nós venhamos a entender que muitas das vezes as bênçãos elas vêm sim, mas elas vêm quando nós lutamos, quando nós nos esforçamos. Não era justo, imagine só, todas as outras tribos terem que lutar, terem que conquistar,
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se nós continuarmos a ler o texto, nos diz a palavra que assim que eles atravessam o Jordão, eles se deparam ali com a cidade de Jericó, onde existe uma cidade fortificada por muralhas, onde nós vamos ver aí a história onde as muralhas elas derrubam. Louvado seja Deus, depois que o povo passa ali 7 dias clamando, 7 dias buscando ao Senhor, rodeando as muralhas. E a palavra do Senhor vem dizer que os povos teriam que conquistar as terras porque tinha gente lá ocupando aquele lugar. E nos diz a palavra que tinha um povo que já tinha uma terra que estava do outro lado do Jordão. Deus não seria um Deus justo se uns lutassem e outros não. E talvez você até se pergunte, mas por que eu passo por essa luta? Por que eu passo por aquela? Será que você pensa que é só você que passa a luta? Será que você, aleluia, não imagina que talvez aquela pessoa que parece que a vida está uma beleza, talvez ela esteja passando uma luta muito maior do que a sua? Tem pessoas que elas conseguem ter um controle emocional maior ou até mesmo algumas fingem estar tudo bem quando não está. E Deus vem dizer para você neste exato momento que cada quem muitas das vezes precisa passar pela luta sim, precisa lutar sim, para que então nós possamos descansar naquilo que Deus nos entregou. Imagine só se você conquistasse tudo sem ter uma batalha, sem ter uma luta, que prazer teria naquilo ali? Que prazer teria se você não tivesse tido esforço nenhum? Não teria nenhum prazer. Mas Deus está dizendo que assim como aquele povo, olha a resposta que aquele povo deu para Josué: nós iremos, e tudo o que você disser, nós faremos, e onde você nos mandar, nós iremos. Sabe o que Deus está dizendo? Que muitas das vezes você pode estar até na luta, muitas das vezes você pode estar até por conquistar algo, e quem sabe Deus está dizendo: luta mais um pouco, se esforça mais um pouco, faça como esse povo, declare para Deus: eu vou, Senhor. Eu vou ouvir a tua instrução, eu vou ouvir a tua palavra. Se o Senhor disser para eu ficar aqui, eu fico. Se o Senhor disser para ir, eu vou. Se o Senhor disser levanta, se o Senhor disser guerreia, eu vou guerrear, eu vou me esforçar. Aquele povo não ficou acomodado, mas eles ajudaram. Eu acho interessante que ele diz assim, aleluia, versículo 13: lembre-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês quando o Senhor, o seu Deus, lhe prometeu descanso e dá-lhes esta terra. As suas mulheres e os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhe deu a leste do Jordão. Mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão à frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão. E eu entendo que todas as vezes que eu ajudo alguém, eu entendo que todas as vezes que você ajuda alguém, Deus também ele vem te ajudar. Eu entendo que todas as vezes que você entende que a dor do outro também, louvado seja Deus, te pertence, que o problema do outro também te pertence, Deus ele se alegra. Olha só como Deus ele se preocupa. Deus ele viu que aquele povo, aleluia, gostou da terra que ficava antes da travessia do mar. E Deus diz: tudo bem, vocês podem ficar com esta terra, eu entrego ela para vocês, mas no momento da travessia, Deus diz assim: olha, vocês vão ficar com a terra que eu prometi, mas vocês vão atravessar o Jordão, vocês vão lutar, vocês vão ajudar os seus irmãos, e só depois é que você vai desfrutar. E muitas das vezes nós estamos querendo desfrutar de bênçãos que o Senhor nos entregou, mas nós não estamos querendo ajudar a quem talvez esteja precisando, aleluia, louvado seja Deus, conquistar talvez a mesma bênção que nós conquistamos. E Deus vem dizer para você: ajude. Deus vem dizer para você: se levante, ajude alguém que talvez precise conquistar algo que você também um dia almejou em conquistar, e talvez essa pessoa ainda não tenha conquistado. Não é apenas problema dela, não era apenas problema dos outros israelitas. Deus estava dizendo para eles: olha, você acha justo? E nós temos que ter essa percepção, porque Deus ele é um Deus justo. Deus não iria querer abençoar um e deixar o outro sem a bênção, não. Deus é um Deus justo. Não seria justo uns lutar e os outros não. E Deus está dizendo: ajude alguém, lute com alguém, lute por alguém. Não deixe essa pessoa guerrear sozinha. Muitas das vezes o incentivo que essa pessoa precisa, muitas das vezes, aleluia, ajuda que essa pessoa precisa para conquistar, é justamente a sua, é justamente a minha.
Talvez sozinho essa pessoa não tenha, louvado seja Deus, tanta força, tanta garra, mas se chegar alguém e disser, vamos, levante, eu lhe ajudo, eu estou aqui. Quem sabe essa pessoa vai chegar e vai conquistar aquilo que de fato o Pai também quer que ela conquiste. Sabe o que eu entendo com isso? Que nós precisamos nos render ao Senhor, ouvir a sua voz. Aquele povo, ele poderia ficar no comodismo, aquele povo poderia pensar, não, eu já tenho as minhas terras, eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou ter que atravessar o Jordão, eu ainda vou ter que lutar, eu ainda vou ter que guerrear, ainda na frente. Não é nem na retaguarda, louvado seja Deus, não é nem no meio, não é nem no fundo, é na frente. E Deus está dizendo que muitas das vezes, por você ou eu já termos conquistado uma vitória, nós estamos, louvado seja Deus, talvez um pouco mais fortalecidos do que quem ainda não conquistou. E a nossa força vai encorajar alguém. Quando você diz assim, eu consegui, você vai conseguir também. Eu venci, eu conquistei a minha terra, você vai conquistar também. É isso que Deus, ele quer de nós. Que nós não venhamos a ter um pensamento egoísta, a ter um pensamento individualista, a ter um pensamento, eu consegui, eu não preciso mais ajudar ninguém. Deus, ele quer que nós venhamos a ter esse coração generoso como ele tem. Que eu e você possamos a entender que nós precisamos ajudar e que não há vitória sem luta. Aquele povo até estava de posse da vitória, mas eles precisavam lutar. E Deus vem dizer para você neste exato momento. Quem sabe ele te deu uma palavra, quem sabe ele disse algo para você ou te entregou algo que talvez possa ser que não estejam nem ainda tão de posse. Mas Deus está dizendo, lute. Deus está dizendo para você, acredite. Deus está dizendo, ajude alguém que também precisa. E você vai desfrutar daquilo que eu te prometi, daquilo que eu declarei que era teu. A palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação está lá no livro de Josué, capítulo 1. Nós começamos a ler a partir do verso de número 10. E vem falar acerca de quando a terra começa a ser repartida, de quando Josué começa a atravessar o Jordão para começar a guerrear e tomar posse da terra. E Deus vem dizer para mim e para você que necessário é lutar. Quando eu li essa palavra, o Espírito Santo falava grandemente ao meu coração. Louvado seja Deus, não há como você receber uma vitória sem luta. Não há como você chegar no pódio sem você correr, sem você se esforçar. Muitas das vezes sem você se fadigar. Quantas das vezes atletas, pessoas que correm aí maratonas, pessoas que são da área aí do esporte, muitas das vezes se machuca, muitas das vezes, passa por uma fratura, uma contusão, mas eles não desistem. Eles se levantam, eles se recuperam, eles voltam, eles treinam de novo. E depois eles estão lá. E depois eles estão correndo de novo. E Deus vem dizer para você, não desista. Deus vem dizer para mim, não desista. Deus vem dizer para nós, continue lutando, continue ajudando alguém. Porque não existe vitória sem luta. Necessário é passar pela luta. Necessário muitas das vezes é passar por algumas guerras, alguns conflitos, para poder desfrutar em paz daquilo que o Senhor já nos entregou. Deus te abençoe poderosamente com esta palavra que eu declaro sobre a minha e sobre a sua vida. Que nós vamos sim ouvir a voz do Espírito Santo. Se Ele disser vá, que você e eu possamos ir. Se Ele disser fique, se Ele disser guerreie, se Ele disser lute, se Ele disser tente, apenas ouça a voz do Senhor Jesus. Josué, ele estava atento. Não foi Josué que falou aquilo, mas Josué ouviu. E muitas das vezes, talvez Deus vai usar alguém para falar contigo. Talvez você vai estar em um local onde você vai ouvir uma direção, talvez até para uma outra pessoa. Mas necessário é você se lembrar quando o tempo necessário chegar. Quando o tempo necessário chegou, Josué ele se lembrou daquela palavra. E ele disse, não, nós precisamos cumprir isso aqui, porque Moisés ele falou. E quando chegou o tempo, Josué entendeu. Muitas das vezes você vai ouvir algo. Muitas das vezes Deus vai falar algo com você que vai ser para meses, vai ser para daqui a anos, vai ser para daqui a dias. E muitas das vezes você vai precisar ficar lembrado daquilo que Deus falou. E Josué, ele se lembrou.
E Josué, além de lembrar, ele lembrou a outros também a fazer o certo. Que Deus te abençoe poderosamente. E lembre-se sempre daquilo que Deus falou contigo. Muitas das vezes uma instrução de algo que você está vivendo hoje, Deus já te deu antes, porque a Bíblia diz que Deus ele não faz nada sem revelar os seus. Então tenha certeza que se você está passando por um momento agora, busque da sua memória aquilo que Deus já falou, aquilo que algum tempo atrás o Senhor falou ao teu coração e que talvez você precise aplicar no tempo de hoje. É muito importante nós atentarmos à voz do Espírito Santo, para que assim nós venhamos a buscar lá na nossa memória, lá no nosso íntimo e trazer aquilo que nos traz esperança, assim como disse o profeta Jeremias. Traga à sua memória aquilo que você precisa lembrar. Lembre daquilo que você precisa fazer para que você possa desfrutar daquilo que é a plenitude do Senhor sobre a tua vida e sobre a sua família. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém.